Hora de Aventura foi, sem dúvida alguma, uma das mais aclamadas animações televisivas do início da década passada, cativando milhões de fãs ao redor do mundo por apresentar personagens bem desenvolvidos e tramas complexas, ricas em detalhes e que traziam muitos elementos que não eram tão bem explorados em desenhos animados direcionados ao público infantil na época. Criado por Pendleton Ward e tendo sido exibido originalmente entre 5 de abril de 2010 e 3 de setembro de 2018 lá nos Estados Unidos, a série animada conta com 10 temporadas, 238 episódios e 4 especiais. E mesmo após o fim da série, ela continua cativando fãs mais antigos e conquistando novos, que sempre encontram novas camadas e fatos interessantes sobre ela. Por isso, no vídeo de hoje, iremos revisitar a Terra de Ó, bem como nossos personagens favoritos desse rico e mágico universo. Olá, eu sou o Reinaldo, mas vocês podem me chamar de King, e este é o Nerdstream, canal onde falamos sobre filmes, séries, animações e muito do que envolve a cultura pop. Se você é novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, acione as notificações ali no sininho, deixe um like se curtirem o conteúdo e que comentem aqui embaixo quem é o seu personagem favorito em Hora de Aventura. Quem chutar o meu e acertar, ganhará uma interação especial minha ali na seção de comentários. Como estamos bem no comecinho do canal, é muito importante que vocês me ajudem com esse engajamento. Se puderem e conseguirem me ajudar com as ações que comentei agora há pouco, vão me aproximar cada vez mais do meu sonho de alcançar os 10 mil inscritos até o final de 2024. Será que a gente consegue fazer isso? Com sua ajuda e apoio, tenho certeza que sim. Mas agora, depois de tudo isso, vamos para o vídeo. Fiquem então com alguns detalhes e curiosidades sobre Hora de Aventura da Cartoon Network. 1. Amadurecimento. E não foi só o personagem principal, o Finn, que amadureceu ao longo das 10 temporadas da série. Além dele e de toda uma geração de fãs que era criança ou adolescente na época, quem cresceu e se desenvolveu junto ao personagem foi seu dublador americano, Jeremy Shada, que aos 12 anos, lá em 2009, conseguiu o papel para interpretar Finn depois de seu irmão ter dublado o protagonista no piloto da série anos antes. A estratégia que Jimmy utilizou para se tornar a voz oficial de Finn na animação foi simples, mas bem eficaz. Ele simplesmente imitou seu irmão dublando o personagem no piloto. Olha que legal. Além disso, outro fato curioso sobre Jeremy é que ele tem uma conexão inusitada com o Brasil. Ele chegou a interpretar um dos personagens de Julie and the Phantoms, de 2020, da Netflix, que nada mais é do que a versão americana da série brasileira Julie e os Fantasmas, produzida em uma parceria feita pela Rede Bandeirantes, a Band, a Nickelodeon Brasil e a produtora Mixer lá em 2011. Infelizmente, ambas as séries não obtiveram grande sucesso entre o público. 2. Dungeons and Dragons. Entre as várias referências presentes em Hora de Aventura, a de Dungeons and Dragons é com certeza uma das mais fáceis de identificar logo de cara. O próprio título da série é inspirado na logo da terceira edição de Dungeons and Dragons. Os capítulos Batalha dos Magos e Dungeon são repletos de referências diretas ao jogo, que incluem 8 escolas de magia e vários monstros. A mais clara, porém, é a que encontramos em Trem Masmorra. Nesse episódio, Finn e Jake são colocados numa masmorra repetitiva que fica dentro de um trem, sempre nos trilhos. Sendo essa uma crítica bem clara à escola de design de aventuras que restringe as opções dos jogadores. Algumas dessas referências aparecem exclusivamente nos diálogos, o que torna um pouco difícil mantê-las na adaptação. Na segunda aparição de Marceline, por exemplo, ela chama Finn de Castle Crasher, o que tanto descrevia o que ele estava fazendo, invadindo um castelo, quanto fazia alusão ao próprio videogame no estilo RPG de mesmo nome. 3. Participações especiais. É bastante comum lá nos Estados Unidos que famosos sejam convidados para fazer uma participação especial dublando personagens em animações famosas produzidas no país. E é claro que com Hora de Aventura não poderia ser diferente. Entre os famosos que fizeram uma ponta emprestando suas vozes para personagens da série, eu posso destacar a de George Takei, que interpretou um dos personagens da famosa série sci-fi dos anos 60, Star Trek, e sendo a voz do emblemático personagem Ricardio em Hora de Aventura. Além dele, temos também o ator e rapper americano David Glover, que emprestou sua voz ao personagem Marshall Lee no episódio Menininho Mal. Há ainda o Neil Patrick Harris, o famoso Barney de How I Met Your Mother, que
e colocou todo o seu talento no personagem Príncipe Chiclete com a sua voz. E por último, mas não menos importante, temos o protagonista de Brooklyn Nine-Nine, Andy Samberg, que dá voz a 2 personagens, o Rei da Festa e o Urso Rapper, em ambos os episódios Na Barriga da Besta e Billy's Bucket List. 4. Guerra dos Cogumelos. Uma das referências que a série animada faz ao mundo real é com certeza as bombas nucleares. Sim, o nome da guerra que destruiu o planeta 1000 anos antes dos acontecimentos na série recebeu esse nome justamente pelo formato semelhante que as bombas atômicas têm com os cogumelos. O criador da série comentou uma vez que isso seria meio que uma crítica às centenas de guerras que continuamos tendo até os dias de hoje e que poderiam nos levar a uma possível terceira guerra mundial, a qual, com a utilização de bombas tão letais, poderiam acabar com o planeta e com a vida como a conhecemos. Na verdade, o fato de encontrarmos tantos seres modificados, magia e outros elementos místicos e sobrenaturais na animação podem muito bem ter a ver com a radiação deixada por essas bombas. 5. Linguagem própria. Um dos elementos que os fãs mais gostam na série, e que particularmente são os meus favoritos, é o fato de que para um desenho animado lançado há mais de uma década, a linguagem utilizada pelos personagens era um tanto quanto despojada, com expressões como carambola e putz grilo, por exemplo. Mas além disso, temos outras que são originais e criadas na série, como matemática, que faz todo sentido dentro desse universo, já que ambas a matemática e a magia são elementos presentes e marcantes dentro da animação. Meus caroços, que pode ser utilizado como algo semelhante a ai meu Deus ou minha nossa, sendo que esse é um dos bordões da icônica princesa Caroço. E ainda há também a expressão glob, grob, gob ou ainda grog, que podem ser utilizados com o mesmo significado de meus caroços. 6. Reinos. A maioria de vocês deve lembrar que a Terra de Ó, local onde a animação se passa, é dividida em reinos, com alguns sendo mais famosos e recorrentes que os demais. Mas vocês sabiam que nos são apresentados 15 reinos diferentes ao longo de toda a série? Entre eles, temos os famosos Reino Doce, Reino Gelado, o Reino de Fogo, além dos reinos Músculo, o Reino Caroço, o Reino Frutinhas, o Reino Lagarto, Reino Enorme, Reino Cachorro Quente, Reino Caixa, Reino Café da Manhã, Reino Goblin, ou dos Duendes, Reino Geleca, Reino das Nuvens e também o Reino de Vidro. Aposto que lembraram da maioria deles depois que eu falei eles aqui, não é? Mas, se quiserem, eu posso fazer um vídeo falando mais detalhadamente de cada um desses reinos. É só pedirem ali nos comentários. 7. Title Cards. Todos os episódios de Hora de Aventura apresentam um title card, que basicamente era aquela imagem em formato de card que apresentava o título do episódio. Mas um fato interessante sobre eles é que, além do título do episódio em si, alguns deles apresentavam também elementos e imagens de coisas que seriam citados naquele episódio, mas não seriam mostrados em tela. No episódio Another Way, por exemplo, nós encontramos a dupla de protagonistas machucados, com seus pés engessados, e eles comentam que se machucaram caindo de pássaros. Pois bem, é justamente isso que é ilustrado no title card desse episódio. Outro exemplo é o episódio We Fixed a Car, no qual Finn aparece com um carro em sua casa, o que faz Jake indagar onde ele tinha conseguido aquilo. Finn então explica que ele encontrou o carro na floresta, o que é exatamente mostrado no title card desse episódio. 8. Jogo da Criação. Um dos fatos mais aleatórios, mas super curioso, e um dos mais legais sobre a série, tem a ver, na verdade, com sua produção. A questão é que foi revelado que para a criação dos episódios, os produtores da série tinham que jogar um jogo que consistia basicamente dos desenhistas terem de desenhar elementos aleatórios com um tempo limite de 1 minuto. E os roteiristas teriam esses mesmos 1 minuto para descrever algo sobre aqueles desenhos. Quando algo bom bastante saía desse jogo, eles transformavam aquela espécie de brainstorm em um episódio da série. Mas então é isso, pessoal. Esses foram alguns detalhes e curiosidades sobre Hora de Aventura da Cartoon Network. E claro, existem muitos outros que eu acabei não comentando neste vídeo, como os vários episódios e elementos banidos da série e também aquele caracol misterioso que aparece em todos os episódios. Mas, se vocês quiserem que eu comente sobre essas e outras curiosidades da série, peçam bastante aqui nos comentários que eu produzo esse vídeo para vocês. Além dos comentários, peço novamente, por favor, que se inscrevam aqui no canal,
deixem bastante like neste vídeo para que ele chegue a mais pessoas e que acionem as notificações para que fiquem por dentro de mais conteúdos como este que logo estarão disponíveis aqui no canal. Por hora é isso. Muito obrigado mesmo por me acompanharem até aqui. Significa muito para mim, de verdade. Então, vejo vocês numa próxima. Até breve, pessoal!